Saber Direito desta semana é sobre arranjos familiares e convivência. O curso aborda notas históricas, união estável, direito convivencial e muito mais. As aulas são com o professor Elon Nunes. Olá, este é o programa Saber Direito e nós estamos estudando neste curso sobre entidades familiares e a convivência. Na aula de hoje, nós vamos tratar sobre o tema união estável. Durante muito tempo, a Constituição brasileira, bem como todo o ordenamento jurídico brasileiro, foi pautado por uma instituição familiar formalizada. Isso mesmo, a relação que marcava todas as relações familiares era constituída e baseada no casamento. Acontece que, por tantas questões sentimentais, tantas questões afetivas, percebeu-se ao longo da história que, na verdade, a construção que se dava da família não é formalizada, não é por meio de contrato, mas ela se dá de uma forma espontânea. E sendo espontânea, a escolha para se formar família é da sociedade e não do Estado. Assim, quando nós falamos em união estável, nós estamos começando a reconhecer e admitir aquilo que já existe. Vale dizer, nós estamos diante de relações que acontecem no seio da sociedade. E não pode o Estado, de cima para baixo, querer determinar a maneira como a qual as pessoas vão se determinar e vão destinar a sua vida afetiva. Assim, é necessário compreender que as relações familiares, elas podem ocorrer pelo casamento, mas também podem se dar por inúmeros arranjos, várias entidades que também deverão ter a proteção pelo ordenamento jurídico. Daí, nós podemos até dizer que a construção familiar nunca vem de cima para baixo, mas de baixo, do meio da sociedade, do meio social para cima. A verdade é que as pessoas, elas vão se unir porque querem se unir. As pessoas vão se juntar porque querem se juntar. Não há uma determinação contratual que vai regulamentar tal situação. Assim, se o Estado ficar preso e não conseguir compreender e, dentro do direito, relacionar e responder às necessidades sociais, o direito acaba sendo fossilizado, ele acaba perdendo repercussão na sociedade e daí perde a sua legitimidade para interferir e para tentar regulamentar as relações. É daí que nós podemos observar que durante muito tempo, casar, na verdade, muitos momentos decorria de uma obrigação. Se você observar a história não muito distante da sociedade, mas nos últimos milênios, você observa que em grandes momentos os casamentos se davam por questões patrimoniais. Os casamentos ocorriam por questões de obrigação. E isso não revela o centro, que é a família na realidade atual. Uma família centrada na dignidade da pessoa humana, no estabelecimento como espaço de realização, de satisfação afetiva. E depois, nós começamos também a observar que casamento era para quem podia casar. Porque, ao longo do ordenamento jurídico brasileiro, ao longo da história, nós conseguimos perceber que em várias vezes, em várias situações, existiam várias pessoas que não podiam casar. Mas isso não impedia que vivessem um afeto. Não impediam que elas pudessem se apaixonar, viver com alguém. E aí nós conseguimos perceber o quão importante vai surgir um novo paradigma, um novo espaço de congregação familiar, que é a união estável. Eu preciso te lembrar que, por muito tempo, é data recente, o casamento ele era indissolúvel. Se o casamento era indissolúvel, isso não quer dizer de maneira alguma que as pessoas não se separavam. Não, as pessoas continuavam se separando, as pessoas continuavam encerrando as suas sociedades afetivas, mas não poderiam fazer o divórcio, não podiam se afastar, não podiam
formalizar aquilo que já era na realidade. Por isso, o direito, ele era marcado por uma situação utópica, uma situação irreal, e isso foi afastando muitas pessoas do casamento. Em determinado momento na sociedade, as pessoas temiam até mesmo se casar porque, diante da indissolubilidade do vínculo. Pode perceber que, nesse instante, o ordenamento legal, ele caminhava contra o espírito da regulamentação afetiva. E o pior, e quem se juntava, mas não se casava, era o quê? Era marginalizado. Ao longo da história, nós também conseguimos perceber que isso aconteceu em muito. Qualquer relacionamento afetivo fora do casamento era marginalizado. Ou era o casamento, ou não existia nada. Permita-me dizer, mas o direito de família construído por muito tempo, inclusive no Brasil, era um direito de família unitário. Era um direito de família antidemocrático. Era um direito de família que monopolizava pelo o casamento. E como ficavam as outras relações? Marginalizavam. Se olhava de repente para alguém que estava junto e não estava casado, e começavam a surgir as indagações. Tá junto, né? Ah, mas não tá casado. Ah, se não tá casado, é porque alguma coisa está errada. Se ele está junto da moça e não casou, é bem porque ele já foi casado anteriormente. Se ela tá junta com ele e não casou, fizeram algo de errado. Ah, houve o defloramento, houve uma situação de gravidez e a sociedade, no tempo dos nossos avós, um tempo não muito distante, sim, era marcada por essas questões. Família era casamento. Era entrar de véu e grinalda na igreja, era passar para o nome e assim ser formalizado. Isso era um sucesso familiar, mas que não condizia a uma satisfação afetiva como centro da dignidade da pessoa humana. Mas a verdade, meus amigos, é que tantas mudanças ocorreram no direito de família, e especialmente nos últimos 50 anos, nenhum ramo do direito sofre tantas transformações como a dinamicidade do direito de família, é que nós podemos observar o seguinte: se a sociedade mudou tanto nos últimos 50 anos, nas últimas décadas, nós não podemos aceitar um direito que não se relacione, que não compreenda os desafios da família atual. Assim, as questões de família e os desafios enfrentados nos seios familiares não podem ser, de maneira alguma, esquecidos pelo direito. E se o direito não olhar para a vida, o que vai acontecer? A vida também não vai olhar para o direito. Não vai haver conexão entre dois elementos tão importantes que necessitam um do outro. A vida, as relações sociais precisam do direito e o direito, para se legitimar, precisa compreender as mudanças sociais. E daí, nós podemos agora, para poder compreender a situação presente, observar como foi construída a união estável e como ela foi enfrentada no decorrer do tempo. A primeira situação que nós conseguimos perceber é que a história da união estável, ainda não com esse nome, mas com aquele nome pejorativo, nome do concubinato, era respondida pelo direito inicialmente como uma indenização por serviços prestados. Isso mesmo, já que nós não poderíamos de maneira alguma reconhecer como família, vamos reconhecer como serviços prestados. Isso acontecia especialmente nas relações que não adquiriam patrimônio. E aí uma maneira de justificar a relação e de não sair perdendo, como se alguém perde ou ganha na relação afetiva, era a indenização por serviços prestados. Mas certo é que com a autonomia da mulher e o crescimento da mulher no mercado de trabalho, isso passou a ser superado. E o direito, com essa resposta, não atingia os anseios da sociedade. Tudo bem, passamos agora para uma outra fase,
Uma outra fase que ainda já foi um avanço, ainda não correspondendo à realidade, mas que de alguma maneira tentou responder os anseios. Foi a passar a reconhecer a possibilidade de, em algum momento, essas relações concubinárias, esse era o nome, concubinárias, passaram a ser resolvidas pelos direitos das obrigações. Isso mesmo, nós estamos falando agora de sociedades de fato, de sociedades que se juntavam e que, pelo esforço comum, recebiam proteção do Estado. Mas não era uma proteção especial, não era uma proteção diante do direito de família. Não, nós estamos ainda como uma sociedade de fato que, por esforço comum, adquiriu patrimônio e que agora será dividido. Uma sociedade de fato que você pode ter com qualquer amigo, em uma empresa, em um negócio, em um evento que você pode formar para constituir. Agora me responde uma coisa. Embora já comece a ocorrer naquela época um crescimento sobre isso, um desenvolvimento sobre isso, nós podemos fazer uma pergunta agora. Será que isso também resolvia os anseios da sociedade? Será que nós poderíamos estar falando sobre crescimento e empoderamento e força da família e um reconhecimento e proteção pelo direito? De certo, a família ainda não tinha recebido a proteção e reconhecimento de que ela merece. E razão pela qual nós podemos agora perceber a construção que começou a ser dada já em algumas leis esparsas. Por exemplo, na década de 70, lá no ano de 73, a antiga lei previdenciária passou a dar proteção e reconhecer o direito à pensão pela concubina. Já foi um avanço que nós podemos observar, mas ainda não era tudo que se buscava, ainda não era tudo que se esperava. Nós podemos observar que ainda não estávamos discutindo filhos, direitos sucessórios, e isso era uma grande perda. Lembro para você que o filho do casamento tinha um tratamento. Os filhos de fora, socialmente, até recebiam outro nome, bastardo, filho de fora. Olha só como nós conseguimos compreender como ainda a sociedade, ainda o direito de família era hierarquizado. E daí nós começamos a perceber que há necessidade hoje, e a partir da Constituição de 88, de promover um direito civil constitucional, de promover um direito civil que repercute nas famílias, e que as famílias possam olhar para o direito e chamar de seu. E daí nós passamos agora a compreender que a Constituição, ela vem de 88, ela vem para trazer um novo momento no direito das famílias. O direito de família, que era unitário, e digo mais, que era indissolúvel, porque até 66 nós não poderíamos falar em divórcio. Olha o avanço que nós conseguimos perceber em tão pouco tempo. A Constituição de 88 vem agora para arrancar esses fundamentos que estão distantes da relação afetiva. Eu não sei se você lembra, mas o fundamento da indissolubilidade eram dois. Primeiro, era a religião. Era o fundamento na religião. E o Estado proibia as relações para satisfazer a religião. E outro motivo, o outro fundamento da indissolubilidade era um fundamento patrimonialista. Dessa forma, queridos amigos, nós conseguimos perceber que todo o Estado, ele militava para tentar impor relações afetivas na vida das pessoas. E nós sabemos que nenhuma lei do mundo, nenhuma regra é capaz de impor o desejo, é capaz de impor o afeto. O direito não tem a força e a aptidão para fazer com que as pessoas amem e desamem. Mas o Estado permanecia
firme nisso. E a Constituição de 88, ela traz uma transformação total. Veja bem, quando nós olhamos para o Código de 16, nós falávamos ainda indenização pelo defloramento não seguido pelo casamento. A Constituição agora, ela é libertária. Nós falamos agora em uma Constituição onde ela quer quebrar a visão patrimonialista e quer reconhecer, pelo artigo 1º, inciso 3, a dignidade da pessoa humana. Vejam só os princípios constitucionais: solidariedade, a manifestação das liberdades. Uma Constituição que decide agora sair do casamento e apresentar outras entidades familiares. Uma Constituição acolhedora. Aquelas relações que eram marginalizadas até então começam a receber proteção. Se o concubinato chegou a ser proibido por um tempo e depois passou a pelo menos ser tolerado, como citei para vocês, há inclusive uma súmula do STF número 380, na qual reconhece a possibilidade de partilha de bens quando houver esforço comum, e essa súmula ainda fala a expressão concubinato daquela época, veja bem, década de 60, nós conseguimos perceber que esses avanços nós vamos inclusive observar na Lei de Registros Públicos, que lá na Lei 6.015, de 73, Lei dos Registros Públicos, nós podemos verificar no artigo 56 até o 58, a possibilidade do concubino se proteger e receber o nome daquele que era hoje para nós o seu companheiro. Então nós podemos observar que o concubinato, outrora proibido do início do século XX, que passa na segunda década, na década de 60 e 70, na segunda metade, a ser tolerado, agora nós começamos a compreender que o Estado ele vai começar a admitir aquilo que já existia. E daí nós começamos a falar e observar o que ensina o artigo 226, parágrafo 3º da nossa Constituição. E olha o que ele diz: para efeito da proteção do Estado, é reconhecida a união estável entre homem e a mulher como entidade familiar, devendo a lei facilitar a sua conversão em casamento. Senhoras e senhores, eis aqui uma total mudança de paradigma social. Se nós caminhamos por um longo tempo, tendo apenas o casamento como manifestação familiar, a Constituição de 88, pelo artigo 226, parágrafo 3º, ela traz um novo momento. Um momento em que agora traz um novo arranjo familiar, merecedor de proteção constitucional. Olha a estatura e o desenho constitucional dado para a família, inicialmente com o casamento, mas ele diz, também vamos reconhecer, olha o Constituinte dizendo, vamos reconhecer a união estável também como entidade familiar. Então veja o avanço que nós estamos enfrentando a partir de tudo aquilo que nós já conversamos. E mais, o Constituinte determinou que deve ser facilitado para aqueles que quiserem a conversão da união estável em casamento. Daí, nós conseguimos perceber que a Constituição, ela quebra o monopólio do casamento, a exclusividade do casamento, o caráter unitário e traz casamento, união estável e até mais. Fala da família monoparental, aquela unida por seus ascendentes e descendentes ou qualquer um deles, como diz ainda no artigo 226. Mas, observando hoje a união estável, nós podemos agora fazer algumas perguntas. E a primeira pergunta que nós precisamos fazer é a seguinte: quais são os requisitos da união estável? E vamos lá. O primeiro requisito da união estável que nós podemos contemplar é que trata-se de uma relação afetiva. A união estável é marcada por uma união de duas pessoas, mas uma união marcada pelo afeto. Pelo afeto. Segunda coisa, segundo requisito que nós podemos encontrar na união estável para realmente dar esse nome,
é a ostensividade. Não basta que a relação seja afetiva, é necessário que ela seja pública, que ela seja conhecida, que ela seja notória. Daí, nós afastamos relações casuais, relações escondidas, relações em segredo. Todas essas relações pode até ocorrer afeto, mas não chega a ser conhecida como união estável. Porque para ser união estável é necessário que ela seja ostensiva, que ela seja pública. Então, o terceiro requisito para se reconhecer a união estável é o requisito da finalidade de constituir família. Perceba só que os outros dois critérios são objetivos. Quando eu falei agora há pouco sobre relação afetiva de duas pessoas, é um critério objetivo. Quando nós falamos sobre ostensividade, um caráter público, isso é um caráter também marcado, objetivamente você verifica. Mas quando você fala do objetivo de constituir família, você deve observar o comportamento das pessoas. E a primeira coisa que nós precisamos deixar bem claro é que não se deve confundir de maneira alguma, as palavras daqueles que estão reunidos. Porque podem existir pessoas que estão com 10 anos, mas não se vivem como se casado fosse. Mas existem pessoas que são mais próximas, que têm tempos menores, mas se vivem já economicamente, socialmente, de todas as maneiras, se tratando como se marido e mulher fossem. Opa, agora nós estamos enfrentando a união estável. E ainda um outro requisito, um quarto requisito que nós podemos falar sobre a união estável é o seu caráter duradouro. E o caráter duradouro não se fala em qualquer prazo mínimo. Não se exige qualquer prazo mínimo, porque senão, se existisse um prazo mínimo, embora parte da doutrina até sugira, olha o que ia acontecer. Quando as pessoas percebessem que estivesse chegando naquela data, poderiam até se largar e dizer, não constitui união estável. O coração e o afeto não caminham no calendário, não caminha no nosso tempo, não caminha no nosso relógio. O afeto, ele tem o seu próprio tempo, ele tem a sua própria compreensão de vida. Por isso, não há como trazer para o calendário o tempo do coração. Portanto, dentro dessa compreensão, começamos a compreender que o caráter duradouro não pode ser por um tempo cronológico, não pode ser por uma baliza do calendário, mas deve ser constituído caso a caso. Ainda mais hoje, numa relação em tempos dinâmicos de sentimentos, é possível que pessoas que não tenham muitos relacionamentos constantes, de repente pode se encontrar com um mais duradouro. E isso já caracteriza a união estável, se os outros requisitos estiverem presentes. Tudo bem, então agora nós podemos resumir os 4 requisitos que trouxemos aqui sobre a união estável. Primeiro, um caráter, uma relação de duas pessoas marcadas pela afetividade. E eu abro um parêntese para lembrar que o STF já se manifestou pela possibilidade das uniões estáveis homoafetivas. Isso não há qualquer dificuldade, o STJ já reconheceu também e até mesmo chegar ao nível do casamento pela resolução 175 do CNJ. Segundo lugar, o segundo requisito, o caráter público, a ostensividade. O terceiro, o caráter duradouro. E o quarto, que é o requisito subjetivo, que é a finalidade imediata de construir família, ou seja, de viver como tal, de se manifestar como tal. Então, observando tudo isso, nós agora precisamos vencer algumas dúvidas que ficam pairando na nossa vida. Primeira, quando nós olhamos para o artigo 226 da Constituição, nós olhamos ali casamento, união estável e família monoparental. Aquele rol é taxativo? Não. O rol apresentado pela Constituição no artigo 226 não é taxativo. Hoje, por exemplo, nós podemos citar um modelo familiar. Famílias anaparentais. Famílias em que só as crianças, só os filhos sobreviveram.
e perderam-se os pais desapareceram. É família? É família. Tem proteção do Estado. Imagine só um tio e um sobrinho que moram juntos. Os pais faleceram e foram viver juntos, o sobrinho foi morar com o tio. Não é monoparental, não estamos falando de anaparental, não são casados, não estão em união estáveis, mas tem proteção do Estado. São merecedores. Hoje, gente, nós podemos até falar em famílias individualizadas, em famílias daqueles que moram sozinhos e existem proteção, até mesmo na proteção à moradia do bem de família. E assim nós vamos percebendo inúmeros, um conceito plural de entidades familiares que a Constituição não revelou de maneira taxativa. A doutrina, antigamente, ela até fazia uma pequena divisão. Ela trazia famílias jurídicas, sendo aquelas que estavam apresentadas no artigo 226, e famílias sociológicas, aquelas que cresciam, que se desenvolviam no meio da sociedade. Mas a doutrina, aos poucos, foi abandonando essa classificação com a maneira de não trazer caráter discriminatório para as famílias que vão se construindo. E que mais que nós podemos observar? Podemos fazer uma pergunta que pode trazer agora e esclarecer muita coisa. Será que há hierarquia? Será que existe hierarquia entre o casamento e as outras entidades familiares? Será que nós podemos falar e podemos afirmar que o casamento ele está em um grau, em um patamar superior do que a união estável? Será que nós podemos afirmar que casamento vale mais do que a união estável? Certamente que não. Certamente não há hierarquia entre os arranjos familiares. Não há hierarquia entre as entidades familiares. Tanto é que o Constituinte disse, olha, procura legislador, procura Estado facilitar a conversão da união estável em casamento. Se ele afirmou dessa maneira, é porque ele passou a compreender, ele passou a afirmar de alguma maneira que casamento e união estável não estão em pé de desigualdade. Lembro para você, um dos princípios da nossa Constituição, do nosso Estado Constitucional Democrático, é o princípio da igualdade. E o princípio da igualdade, ele está presente na Constituição e no direito de família, seja pela igualdade entre entidades familiares, seja pela igualdade entre cônjuges, seja pela igualdade entre filhos. É a tríplice dimensão do princípio da igualdade no direito de família. Pois bem, superada essa questão, nós podemos agora passar a analisar uma situação fática. A verdade é que o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, tem mostrado cada vez mais que as pessoas procuram cada vez mais a união estável, se juntam mais do que se casam. Em 2013, o IBGE chegou a afirmar que 58% das pessoas que foram pesquisadas responderam que estavam em união estável. Preste atenção, eu não estou dizendo de maneira alguma que 58% das pessoas estão em união estável e 42% estão casadas. Não. Eu estou dizendo que 58%, o IBGE está afirmando, estão em união estável. E todos os outros, casados, divorciados, solteiros, todos os outros estão dentro desses 42%. Ou que não querem afirmar, que estão meio enrolados, enfim, não sei. Mas eles não reconheceram e estão fora da união estável. A união estável, gente, hoje é o modelo, é o paradigma de padrão de família escolhido pela sociedade. Em sua maioria, hoje as pessoas se juntam. E essa união estável, essa relação afetiva passou a ser paradigma em muitos momentos. Ouso dizer que o casamento, em muitos momentos, ele quer ser uma união estável. O casamento, em muitas vezes, ele quer ter o mesmo quadro de liberdade da união estável. Qual é a diferença básica entre o casamento e a união estável? São a mesma coisa? É claro que não. Quem casou escolheu a formalidade. Quem está em união estável escolheu a informalidade. Mas de maneira alguma
Isso vai importar que um ou outro receba menor proteção do Estado. Porque o Estado, no artigo 226, deu proteção especial para a família. E casamento é família, união estável é família. Então, diante disso, nós não queremos aqui afirmar que casamento e união estável são a mesma coisa, embora quem diga e afirme que seja isso. Isso a doutrina até discute, mas certo é que casamento e união estável recebem, devem receber a mesma proteção por parte do Estado. Existem pessoas que são mais solenes, formais. Essas pessoas vão procurar o quê? O casamento. Porque o casamento é solene e é formal. Capacidade para casar, forma de casar, o que deve ser declarado, autoridade competente, tudo isso deve ser verificado para a celebração do casamento. Mas existem pessoas que são mais informais. Existem pessoas que não são solenes, são mais descoladas no coração, são mais descoladas no afeto. E o que elas querem? Elas não querem casar. Não, elas se satisfazem e se sentem bem resolvidas com a relação afetiva. E a relação afetiva pela união estável, pouco importando o nome, querem estar juntas. Mas, pela dignidade da pessoa humana, precisam de proteção. Porque a proteção não é para o casamento, a proteção é para o ser humano. Esse é o compromisso da Constituição brasileira. Então, nós podemos observar que o casamento ele tem uma data certa, ele tem uma compreensão correta, ele tem uma compreensão formal, exata e precisa. Você sabe o dia que casou. Você sabe. Agora, e você aí descolado? Você informal, não solene, sabe o dia que começou a sua união estável? Quando a gente menos vê, a gente já está em união estável. A gente vai percebendo, as coisas vão ficando, a chuva vai demorando a passar, e a gente vai dormindo por aqui, vai começar a conversar, eu pago para você, você paga para mim, e assim quando percebe, já está em união estável. Já se percebe que todo mundo está se tratando como se fosse marido e mulher, já estão percebendo que não é apenas uma viagem de férias, mas uma relação que tem se construído ao redor do tempo. Fala para ninguém não. Mas tem até gente que brinca. Lá no norte, lá no Amazonas, tem até gente que brinca que a união estável, ela chega que nem doença. Você vai começando a viver, vai começando a descobrir, e aí é amorzinho para cá, depois está ficando, depois eu não sei, as coisas estão meio coisadas, e depois se percebe e já estão vivendo em uma relação pública, duradoura, o tempo passa rápido e as pessoas já estão constituindo. E até eu chamo a atenção dos senhores, porque de tudo aquilo que nós falamos aqui, em nenhum momento eu afirmei que um dos requisitos da união estável é morar junto. Não. Um cantor muito conhecido diz no Brasil hoje que a gente não precisa estar colado para estar junto. Olha só, a gente não precisa mais construir dentro da união estável qualquer construção marcada por estar no mesmo teto. Em uma sociedade dinâmica, em uma sociedade onde as pontes aéreas estão aí, onde cada vez mais nós temos compromissos pela família, em cada vez mais nós observamos as relações familiares e tanta tecnologia sendo usada, essa tecnologia também chegou na família. E muitas vezes hoje as pessoas não moram juntas. Não moram. Mas, em nenhum momento, elas deixam de receber a proteção do Estado, porque são famílias. Apenas decidiram não morar juntos. Daí, outra pergunta nós podemos fazer. Qual é a natureza jurídica da união estável? O que é a união estável para o direito? Perceba só. Segundo o artigo 1723 do Código Civil, 1723 do Código Civil, é reconhecida como entidade familiar a união estável entre homem e mulher, configurada na convivência pública, contínua e duradoura e estabelecida com o objetivo de construir família. Já vencemos tudo isso, suplantamos a questão legal pela interpretação jurisprudencial dada na DPF 132 pelo STF, pelo entendimento do STJ sobre a possibilidade de união estável entre pessoas do mesmo sexo. Mas se observarmos o artigo 1723, nós vamos observar
que a união estável, na verdade, é uma situação de fato. Uma situação de fato reconhecida pelo direito. É uma situação de fato protegida pelo direito. Nada mais, nada menos. O que vai dizer o que é união estável? Os fatos. Não são as declarações, não são documentos, não. A situação fática, a construção social que é dada à família, se presentes os requisitos, será chamada de união estável. Tudo certo até aqui? Vamos agora testar nossos conhecimentos. Vamos para um quiz e vamos responder, vamos analisar uma questão e testar o que aprendemos até agora. Vamos lá? A união estável, letra A, exige prazo mínimo para a caracterização? Segundo, depende de certidão ou escritura para a sua caracterização? Letra C, independe que as pessoas morem na mesma casa? Letra D, pode-se configurar entre pessoas casadas desde que separadas de fato? Olha só, nós conseguimos observar que ela independe que as pessoas morem na mesma casa. Nós podemos observar que essa questão, ela responde o nosso quiz. Uma outra questão interessante que surge é sobre o regime de bens na união estável. Olha só, nós conseguimos observar que, na união estável, caso os companheiros não estabeleçam ou não formalizem qualquer contrato, qualquer acordo entre eles, será estabelecido o regime da comunhão parcial de bens. É o que diz o artigo 1525 do Código Civil. Nele é afirmado que, na união estável, salvo o contrato escrito entre os companheiros, ou seja, contrato de convivência, esse é o nome que é dado na união estável, aplicar-se-ão nas relações patrimoniais o regime da comunhão parcial de bens. Agora, eu quero chamar a atenção para vocês sobre um novo tema, um tema que inicialmente foi chamado pelo professor Zeno Veloso e hoje já encontra-se inclusive com reconhecimento jurisprudencial pelo STJ. É o termo namoro qualificado. Namoro qualificado cuidado, né? Quero fazer uma pergunta, será que o seu namoro é qualificado, desqualificado? Como é que está a sua situação aí? Na verdade, essa construção, ela foi feita inicialmente para caracterizar ou não relações em que existia publicidade, existia um caráter douradouro, existia um caráter afetivo, mas faltava o objetivo imediato de constituir família. Leonardo Medeiros, em sua obra Pacto dos Namorados, depois você confere nessa obra, ele faz uma diferença entre namoro qualificado e união estável. E a doutrina passou a reconhecer, e o que foi reconhecido pelo Superior Tribunal de Justiça no ano de 2015 é que o namoro qualificado se diferencia da união estável por uma questão muito peculiar. Embora os requisitos objetivos estejam presentes, falta um namoro qualificado a característica presente de construção de família. Naturalmente, os namorados podem até prever para o futuro a construção de uma família, mas ainda não se trata como marido e mulher. Tem afeto, postam nas redes sociais, saem juntos, viajem juntos, mas ainda não possui o comportamento de se tratar como marido e mulher. Ainda apenas projetam isso para o futuro, e isso não é união estável. Para ser união estável, esse objetivo já deve ser percebido no presente. Vamos a um quiz agora para testar os nossos conhecimentos. Vamos ver como anda a nossa aprendizagem. Na união estável, é correto dizer que, em primeiro lugar, o regime da comunhão parcial de bens sempre será adotado na união estável? Letra B. É possível a celebração de contrato de convivência para a fixação de regimes de bens na união estável? Letra C. Os impedimentos matrimoniais
não se estende à união estável. E, por fim, a letra D. A união estável exige diversidade de sexos. Pelo que aprendemos até aqui, fica fácil perceber que a resposta está na letra B. É possível a celebração de contrato de convivência para fixar o regime de bens na união estável, conforme nós aprendemos a partir da leitura do artigo 1723 e 1725 do Código Civil. Vamos agora enfrentar algumas polêmicas que são hoje enfrentadas em relação à união estável. A primeira que nós observamos é que o Código de Processo Civil de 2015, em seu artigo 73, parágrafo 3º, ele determina que nas ações reais imobiliárias, preste atenção, nas ações reais imobiliárias, ações de usucapião, reivindicatória, confessórias, negatórias, nessas ações é necessário a anuência do cônjuge e do companheiro. Perceba só, a anuência do cônjuge e do companheiro. A doutrina tem discutido isso em algum momento porque se obriga, de alguma maneira, o companheiro a seguir a formalidade do casamento, quando eles não quiseram apenas ser companheiros. Mas, por um tratamento de isonomia que deve ser dado entre o casamento e a união estável, é importante hoje você perceber que, pelo artigo 73, parágrafo 3º do Código de Processo Civil atual, aquele antigo artigo 10 do Código de Processo Civil de 73, nessa atual leitura, não só o cônjuge deve participar das ações reais imobiliárias, mas também deve o companheiro fazer parte da relação processual. A segunda questão muito importante que nós passamos a observar é a seguinte: é a imposição de regime da separação obrigatória para os conviventes, que são maiores de 70 anos. Você deve lembrar que no artigo 1641 do Código Civil é previsto o regime da separação obrigatória. Isso acontece geralmente quando há suprimento judicial para casar, quando as pessoas casam sob efeito de uma causa suspensiva ou quando um deles é maior de 70 anos. Não cabe aqui nesse espaço discutir as críticas que existem sobre esse tratamento ao maior de 70 anos. Mas você já deve ter pesquisado sobre isso. Mas a questão curiosa é que há um tratamento igual tanto para aquele que está em casamento quanto para aquele que está em união estável. E isso é importante você observar, porque daí nós conseguimos perceber que esse tratamento de isonomia, em algum momento, deixo como reflexão para você, se ele não atenta contra a pluralidade. Porque se pessoas decidiram viver em união estável, é porque elas não queriam estar casadas e submeter à rigidez do casamento. Mas por tratamento jurisprudencial, é interessante você saber hoje, o tratamento que é dado é que, além daqueles que estão casando em idade superior a 70 anos, aqueles também que estão em união estável e iniciam uma união estável após 70 anos, também deveriam submeter ao regime da separação obrigatória de bens. Uma terceira questão interessante, dentro dessas polêmicas que nós estamos trazendo para o direito de família e dentro da união estável, seria o direito real de habitação. O direito real de habitação, ele foi previsto inicialmente para o cônjuge. E essa é a leitura do artigo 1831 do Código Civil. Quando nós observamos o artigo 1831 do Código Civil, nós vamos observar o seguinte: ao cônjuge sobrevivente, qualquer que seja o regime de bens, será assegurado, sem prejuízo da participação que lhe caiba na herança, o direito real de habitação, relativamente ao imóvel destinado à residência da família, desde que seja o único daquela natureza a inventariar. Se você perceber a leitura do artigo 1831, você vai perceber que está previsto para o cônjuge. Mas é importante saber que numa leitura atual,
não há apenas um direito real de habitação para o cônjuge, mas essa aplicabilidade também alcança o companheiro. Portanto, hoje é possível falar em direito real de habitação para o companheiro. Hoje nós podemos, sem sombra de dúvidas, asseverar que existe direito de real de habitação também para os companheiros. Tudo certo até aqui? Então nós conseguimos agora compreender todo esse entendimento que inclusive paira na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, como podemos observar no recurso especial 821-660. E para terminar, mais uma polêmica nós podemos observar dentro da união estável, qual seja aquela relacionada aos direitos sucessórios na união estável. Você sabe que o STF recentemente, no recurso extraordinário 878-694, recurso extraordinário 878-694, tratou de reconhecer na união estável e também no julgamento conjunto do RE 646-721, 646-721, em ambos num julgamento conjugado, o Supremo Tribunal Federal reconheceu a inconstitucionalidade do artigo 1790. Assim, companheiros e cônjuges, ao companheiro deve ser aplicado o artigo 1829, no que tange à sucessão, uma vez que o tratamento diferenciado entre companheiro com um colateral do falecido, esse não pode preponderar por estabelecer uma hierarquia entre o casamento e entre a união estável. Então agora nós temos um tratamento de similitude, tanto entre os cônjuges quanto entre os companheiros. Logo, o que nós podemos observar é que o companheiro hoje viúvo vai concorrer com filhos do falecido, ainda que tivesse vivido no regime da separação absoluta, porque para ser sucessor é suficiente ser cônjuge ou ser companheiro. Então essas são as questões que nós passamos de importantes como polêmicas hoje, novidades que temos sobre a união estável. A primeira relacionada à participação do companheiro nas ações reais imobiliárias. A segunda relacionada à imposição do regime da separação obrigatória de bens para os companheiros que iniciam relação afetiva a partir dos 70 anos. Uma terceira questão interessante é a possibilidade da aplicação do direito real de habitação para o companheiro. E, por fim, percebemos hoje o novo tratamento dado aos direitos sucessórios do companheiro na união estável do companheiro a partir da nova compreensão dada pelo Supremo Tribunal Federal quando reconheceu a inconstitucionalidade do artigo 1790. Vamos agora testar mais uma vez os nossos conhecimentos, vamos para um quiz e vamos examinar uma questão. Sobre a união estável, podemos afirmar que é possível em pessoas do mesmo sexo, mas é vedado o casamento. Letra B, é uma situação não reconhecida pelo direito. Terceira, letra C, é vedado no ordenamento jurídico. E a letra D, a união estável é reconhecida como entidade familiar com convivência pública, contínua, duradoura, com o objetivo de constituição de família. Essa é a dicção legislativa sobre o tema. Nós sabemos que é perfeitamente possível tanto união estável como casamento entre pessoas do mesmo sexo. O direito brasileiro protege a união estável desde a sua Constituição. Portanto, ela é permitida no ordenamento jurídico. Tudo certo? Vamos agora para concluir, observar um outro tema muito interessante que temos também relacionado a uniões estáveis e, no caso, as uniões estáveis paralelas. Nós percebemos três correntes que tentam explicar e se manifestar sobre as uniões estáveis paralelas. A primeira corrente, que eu vou chamar agora de uma teoria clássica,
é aquela que prega a impossibilidade da união estável paralela. Simplesmente não se aceita a existência da união estáveis concomitantes. Mas cuidado, parte da doutrina já dizem, já afirma, a vida é muito maior que a lei. Negar a existência de um fato traz uma preocupação para o direito. Mas essa é a primeira teoria que nós temos. Essa teoria, ela afirma o seguinte: não existe união estável em nenhuma das situações se existem dois relacionamentos paralelos. A segunda teoria, ela é pós-moderna. É uma teoria capitaneada pela professora Maria Berenice Dias. Ela afirma que ambas, na verdade, devem ser reconhecidas. Ambas devem ser reconhecidas porque todas elas fazem parte de um viés de proteção constitucional. Eu trago, por exemplo, na obra Direito das Famílias na Contemporaneidade, vamos observar o que diz a professora Mariana Chaves quando se fala sobre direito das famílias nas uniões estáveis paralelas. Quando se fala em famílias paralelas, não se está a falar em relações furtivas ou casuais, mas em vínculos fortes, baseados no afeto que, em sendo moralmente aceitáveis ou não existem. E, portanto, na maioria dos casos, devem gerar efeitos jurídicos e não serem expatriadas para invisibilidade jurídica. Perceba só que há uma teoria crescente hoje, essa teoria pós-moderna, em que afirma a possibilidade do reconhecimento de uniões estáveis paralelas. E você percebeu que não são aquelas relações casuais, mas relações que são construídas afetivamente com as mesmas características, lógico, para que receba proteção da Constituição. A terceira teoria que nós temos, passando pela teoria que nega a existência, da teoria pós-moderna, nós chegamos a uma teoria moderada. E a teoria moderada é aquela do casamento putativo, a mesma ideia, dizendo o seguinte: ora, se houve em algum momento proteção, se houve em algum momento um tratamento de proteção, aquele que está de boa fé, é possível, sim, reconhecer a união estável paralela, mas desde que ele esteja de boa fé. Ao companheiro de boa fé, daremos a proteção. Então, são três teorias. Uma teoria negativista, a teoria clássica, que não afirma, que não aceita a união estável paralela. Uma teoria pós-moderna, que aceita hoje e protege a união estável paralela, porque não poderia ficar invisíveis aos olhos da justiça um fato social. E, em terceiro lugar, aquela teoria que protege a união estável paralela, mas aquele que está de boa fé. Queridos, com isso, nós conseguimos chegar ao fim desse estudo sobre a união estável. Nós podemos agora até fazer um rápido resumo. Percebemos que a Constituição de 88, ela traz uma superação do caráter unitário, do caráter do monopólio do casamento e apresenta a união estável juntamente agora com o casamento como outra forma de entidade familiar. Então, termina na Constituição de 88 a marginalização da união estável. Estudamos nesse momento também a natureza jurídica da união estável, sendo uma situação de fato protegida pelo direito. Observamos os requisitos da união estável, falamos sobre publicidade, a ostensividade, caráter duradouro e o caráter de se tratar como se marido e mulher fossem, um caráter de constituição de família. E ainda fechamos hoje uma discussão sobre a possibilidade ou não da existência e do reconhecimento jurídico às uniões estáveis paralelas. Terminamos esse assunto, esperamos ter colaborado. Muito obrigado pela sua atenção.
Ficou com dúvidas? Então mande um e-mail pra gente, saberdireito@stf.jus.br, ou entre em contato pelo nosso WhatsApp. O número é este que aparece na sua tela. Você também pode estudar pela internet. Acesse tvjustiça.jus.br ou reveja as aulas no nosso canal do YouTube, TV Justiça Oficial.